como começar uma conversa com uma nova pessoa. E uma rede ali de networking, possibilidade de fazermos contato com novas pessoas importantes para o nosso meio profissional, para desenvolver nossa carreira, nossos negócios, como chegar na pessoa, como conversar. Cara, isso muitas vezes é uma dor, isso muitas vezes é difícil, mas porém é necessário e a gente sabe disso. Por isso, nesse vídeo eu preparei um conteúdo para nós aprendermos como chegar, como iniciar novas conversas, iniciar novas amizades e ampliar nossa rede de contatos, nossa rede de network. Por isso, se você quer desenvolver essa habilidade, fica comigo nesse vídeo. E desde já eu quero te convidar a curtir esse vídeo, a seguir o nosso canal, a compartilhar esse conteúdo relevante com pessoas que você quer que elas cresçam junto com você. Quem é? Pensou? Manda esse vídeo para ela. Olá, eu sou o Patrick, você está na Escola SESI. Nesse vídeo eu quero abordar com você o assunto. Aumente sua rede de contato, aumente sua rede de network, iniciando conversa com novas pessoas. A gente vai falar sobre início de conversa com novas pessoas, com pessoas que ainda não são do nosso ciclo e sobre o quebra-gelo. Agora, a grande pergunta. Por que trabalhar esse tema? Bem, eu acho que essa pergunta, muitas vezes a resposta já está dentro de nós. Quantas foram as vezes que eu ou você, a gente teve ali em uma situação com a oportunidade de criar novas amizades, de abrir novos relacionamentos, de ampliar nossos contatos? Quantas foram as vezes que a gente se aproximou de pessoas que eram do nosso interesse, que a gente queria conversar, que a gente queria desenvolver uma nova amizade, e talvez a gente não tinha a técnica, a gente não tinha a tática certa para se aproximar dessas pessoas. Nossa, talvez incontáveis vezes isso aconteceu na nossa vida e a gente queria naquele momento o que a gente não daria para ter a técnica certa, para ter a habilidade certa, para criar aquele relacionamento. Eu acho que isso já aconteceu com a maioria de nós, seja na escola, faculdade, no trabalho, seja em eventos importantes de trabalho, em eventos de formação, onde a gente queria se aproximar daquela pessoa e criar contato com ela porque a gente sabe da importância. De repente, uma dona de uma empresa, uma pessoa que poderia nos trazer um conhecimento novo, agregar alguma habilidade nova, ou ser uma pessoa que a gente pudesse contatar em certas necessidades, em certos pontos. Como assim? Às vezes a gente queria ter aquele contato para aquele momento específico onde, nossa, eu conheço uma pessoa que dá conta de resolver isso, eu conheço uma pessoa que pode resolver isso para nós, a gente pode ligar para ela, a gente pode resolver com ela, a gente pode desenvolver isso com ela. Quantas foram as vezes que a gente perdeu a oportunidade de se aproximar de pessoas que poderiam gerar para nós, agregar para nós no nosso network, na nossa rede de contatos, pessoas que poderiam nos indicar para algum serviço, para alguma atividade, para alguma oportunidade que nós tanto almejamos. Pois bem, a gente vê que o contexto de desenvolver essa habilidade de iniciar conversas, ele passa por essas oportunidades perdidas. Quando a gente se coloca em um ambiente de network, onde a gente poderia gerar novos contatos, novas pessoas para nós, e nós acabamos perdendo isso. Quantas foram as vezes? Mas hoje a gente quer desenvolver essa habilidade justamente para a gente começar a não perder mais essas habilidades, a não deixar isso passar. Às vezes parece até um pouco. Parece até que a gente está querendo forçar a barra, falar: não, hoje seus problemas acabaram, Tabajara. Não, não é esse o ponto. Mas a gente tem uma possibilidade real de desenvolver algo novo, algo que vai fazer para nós aumentar nossas amizades, aumentar nossa rede de contato, aumentar sim as nossas possibilidades profissionais, as nossas possibilidades de negócio. Quantas serão elas? Por isso, a gente sabe, por isso, a partir do momento que nós sabemos iniciar uma conversa, a partir do momento que aprendemos a ajustar a nossa postura, em qualquer ambiente que nós estivermos, nós poderemos ali desenvolver como pessoa, desenvolver o nosso social, desenvolver a nossa socialização,
usando das técnicas que nós temos para abordar hoje, as técnicas de ampliar tudo isso. E eu creio que você quer aprender logo elas, afinal você veio até aqui para isso. E aí de repente você estava, não, mas esse cara tá enrolando, tá querendo falar demais, querendo ali tal, e essa contextualização nunca acaba, pronto, acabou. Vamos começar a falar das técnicas nesse momento. Vamos falar do que importa para esse vídeo nesse momento, porque aqui você talvez já queira saber exatamente isso. Como que a gente inicia essa conversa? Como que a gente inicia tudo? Tudo passa inicialmente pela abordagem inicial, parece até redundante, mas a nossa abordagem inicial é o primeiro ponto, como a gente vai chegar, o que a gente vai fazer e como a gente trabalha a nossa abordagem inicial. Primeira coisa, a gente deve se ajustar. Ajustar a maneira como a gente vai se apresentar, como a gente vai chegar na pessoa, como a gente vai colocar lá. Então, primeiro ponto, se ajuste. Não adianta você chegar com uma cara lá cara de poucos amigos, cara de quem não quer fazer amizade, cara de quem está fechado e querer abordar outra pessoa vai querer afastar você dela, vai querer, não, essa pessoa aqui não, uma pessoa com cara fechada, uma pessoa amarrada, uma pessoa que não tem energia, uma pessoa que está parecendo morta, ela está vindo fazer o quê? Me sugar. Talvez ela seja um parasita, talvez ela seja uma pessoa que não tem nada a oferecer. Por que eu vou querer ter um contato com uma pessoa dessa? Então, primeiro ponto, a gente precisa se ajustar, a gente precisa passar a dinâmica necessária. Então, o que a gente ajusta? O nosso sorriso. O nosso sorriso, a nossa cara, o nosso cartão de visitas, né? O nosso rosto, a nossa cara, a nossa postura ereta, aberta, como a gente tem falado aqui muitas vezes, ombro para trás, cabeça erguida, postura aberta, as nossas mãos à vista da pessoa. Olha, eu já abordei isso em outras vezes e volto a abordar. Para essa abordagem inicial, a gente precisa ter o cuidado para não ativar na pessoa que nós queremos conversar, na pessoa que nós queremos nos aproximar, o modo dela correr ou lutar quando ela se sente ameaçada por nós. Então, o nosso rosto, o nosso sorriso, a nossa postura ereta, confiante, peitos abertos, postura aberta, mãos abertas, não chegar de braços cruzados, mão no bolso, mãos para trás, mãos fechadas. Não, mãos abertas, mãos à vista da pessoa, posicione ela de uma maneira que ela possa te ver, ombros abertos, peito aberto, chegue aberto, chegue como quem quer irradiar, como quem quer fazer amizade, como quem quer se aproximar por algum motivo. Não chegue na pessoa como se você quisesse sugar, como se você não tivesse nada, como se você tivesse com medo dela, como se ela representasse ameaça para você. Não, dessa maneira não. A gente chega de uma postura aberta. E é isso que a gente precisa ajustar antes de ir até a pessoa. Certifique-se do seu sorriso, certifique-se do seu rosto, certifique-se da sua postura ereta, da sua postura aberta, certifique-se que as suas mãos estão à vista, que você não carrega nada, que o inconsciente da pessoa pode reconhecer como uma ameaça. Certifique-se de você estar bem ajustado. Ajustou-se? Agora é hora de chegar, agora é hora de aproximar, agora é hora de abordar. Primeiro, falando dessa abordagem através daquilo que nós temos de corporal, o que não é verbal. Então, a gente deve manter contato visual com a pessoa, nosso sorriso, junto com contato visual, indicando que nós estamos indo até ela e mantendo esse contato visual ao chegar. Cumprimentar com gestos de entusiasmo. Nós devemos trazer um entusiasmo, a gente está feliz em conversar com aquela pessoa, a gente tem interesse naquela pessoa, a gente tem interesse naquele momento que nós estamos ali com aquela pessoa. Então a gente ajusta a nossa conversa, a gente ajusta tudo para que demonstre entusiasmo. Então a gente deve ter um cumprimento que demonstre entusiasmo, sorriso, o olhar, o aperto de mão, gestos amigáveis, aceno de cabeça, tudo bem, como vai? Um aperto de mão que não precisa ser nem muito forte, mas também não pode ser só para dizer só um toque,
mas a gente deve ter um cuidado com esse aperto de mão. Um aperto de mão que demonstre ali que a gente não está com nojo da pessoa, mas também que a gente não quer quebrar a pessoa no meio. Tome todo cuidado com isso. É importante? É importante. Demonstra o nosso contato, demonstra o nosso entusiasmo com aquela pessoa a quem nós nos aproximamos naquele momento, a quem nós estamos dirigindo a nossa fala, a quem nós estamos dirigindo naquele momento a nossa atenção. E aí talvez a gente entre no ponto essencial que é o que talvez gere mais medo em nós. Depois que nós preparamos tudo por fora, o que vai sair de nós? O que falar? O que dizer à pessoa? A gente pode fazer uma breve apresentação que gere interesse na pessoa. Eu sou o Patrick, eu resolvo tal problema, eu faço isso, eu venho de tal lugar. A gente deve programar a nossa apresentação interessante, uma apresentação que gere interesse em quem vai nos escutar, que gere interesse naqueles que vão receber a nossa mensagem. E eu vou abordar isso no próximo vídeo. A gente pode apresentar uma história, a gente pode puxar a conversa com uma história que seja cativante, uma história que represente algo para aquela pessoa, para aquele contexto, para aquele ambiente, para aquele local onde vocês estão, que esteja ali, ou uma curiosidade, algo que realmente consiga chamar a atenção da pessoa e a partir daquele momento você consiga desenrolar uma conversa. Se você vai iniciar com uma história, se você vai iniciar com uma curiosidade, é importante que logo na sequência você se apresente, para que a pessoa não fique somente pensando quem é essa pessoa, o que ela quer, de onde que ela vem, para onde que ela vai. É importante que ao puxar essa conversa, ao puxar esse contexto, a gente se apresente, a gente coloque de maneira correta aquilo que a gente quer. Então aqui a gente vai concluindo a nossa abordagem inicial. A partir daqui a gente tem aqui toda uma conversa para ser desenrolada, toda uma conversa para acontecer, toda uma conversa que deve fluir de maneira que seja agradável para ambos, de maneira que ambos estejam naquela conversa e queiram estar, que ninguém queira estar saindo daquela conversa. A nós que queremos gerar contato, que queremos gerar proximidade, que queremos nos conectar com aquela pessoa e essa pessoa que é nosso alvo, entre aspas, que é a pessoa que nós almejamos naquele momento, uma conversa, uma proximidade. Então, como que a gente sustenta essa conversa? Como que a gente sustenta essa conversa? Como que a gente leva ela adiante? A gente deve, então, demonstrar interesse e empatia com aquela pessoa. A gente deve se conectar com ela. E como isso acontece? O primeiro ponto, a gente deve ter cuidado para que nossas perguntas elas sejam abertas, que a gente direcione perguntas abertas para a pessoa. E o que é perguntas abertas? Eu te resumo dessa maneira. São aquelas perguntas que a pessoa não vai responder somente com sim ou não. Por exemplo, você veio até aqui de carro? Sim, vim de carro. Você pode perguntar para ela perguntas que tenham a ver com o que, como, quando. Então, como você chegou até aqui? É uma pergunta aberta. Ela pode responder, olha, eu peguei um táxi, peguei meu carro, saí daqui, vim por tal rua. Algo que já vá demonstrando, onde a pessoa tem que dar mais informações. Por que é interessante fazer perguntas abertas? Porque em alguns momentos você vai ali demonstrando interesse pela pessoa. E aqui é o segundo ponto. Nossas perguntas a gente deve ter todo um cuidado para que elas demonstrem o interesse naquela pessoa. Por que isso? A gente falou sobre contar a história, a gente falou sobre a curiosidade, sobre se apresentar, mas o grande ponto, qual que é o maior interesse que as pessoas têm? Qual é o assunto mais interessante para uma pessoa? É ela mesma. O assunto mais interessante para você aí é você mesmo. O assunto mais interessante para uma pessoa é ela mesma. A partir do momento que a nossa conversa vai dando brecha para que ela possa falar muitas vezes sobre ela, isso vai gerando um interesse absurdo nessa pessoa, nessa conversa. E é inconsciente. Isso vai acontecendo ali na maneira que a gente vai falando. Eu te pergunto, você já percebeu isso em alguma conversa sua? Em algum momento você já reparou isso? Que a partir do momento que a gente deixa a pessoa falar, ela está mais interessada em conversar conosco? Se você já percebeu isso, comente aqui embaixo.
Você já notou também que quando você fala muito sobre você, as pessoas vão perdendo o interesse naquela conversa, naquele momento? Comenta aqui embaixo também. Vai comentando com a gente aí se isso já aconteceu com você. Mas perceba isso. Além de usar perguntas abertas, nós podemos ter um cuidado para que essas perguntas sejam justamente direcionadas para a pessoa. Olha, como você chegou até aqui? Como você veio até esse evento? Você pode até usar um contexto. Olha, hoje eu tive uma dificuldade para chegar até aqui, peguei trânsito, meu carro quebrou. Como você chegou até aqui? Foi tudo tranquilo? Uma pergunta aberta, uma pergunta que vai dando espaço para a pessoa poder compartilhar. E ali você pode ir pegando elementos até para trabalhar naquilo que você veja que talvez a pessoa deixou ali como algo que ela gosta de falar, algo que demonstra interesse. Não, vim em um carro assim, assim. E ali você talvez, nossa, esse carro, que bacana e tal. Aonde a pessoa detalha um pouquinho mais, possivelmente aonde ela tem mais um pouquinho de interesse, porque é onde ela observou um pouco mais. O que ela tem interesse chama atenção. O que chama atenção fica gravado. O que fica gravado a gente compartilha. São as informações que a gente mais passa para aquela pessoa. Percebe isso? Percebe essas pequenas sutilezas que a gente vai tendo ali na conversa e que a gente pode usar disso para ir ampliando essa conversa, para ir ampliando o contexto dessa conversa? E conforme essa conversa vai desenrolando, tem um ponto fundamental aqui que a gente deve cuidar. A gente deve ter uma escutativa. A nossa escutativa, em primeiro lugar, demonstrar para a pessoa que a gente está tendo a conversa, a escutativa, que a gente está interessado nela, que a gente quer saber o que ela está falando. Então a gente ajusta a nossa postura corporal, os olhos naquela pessoa que está conversando, um aceno de cabeça que seja condizente com o que ela está falando, ou então que seja um sim com concordância ou não, quando ela realmente está reprovando uma situação, e você de vez em quando vai dar aquela balançadinha na cabeça junto com os ombros, vai se direcionando para ela, pode ir se inclinando às vezes para ela, demonstrando interesse, sempre respeitando o espaço pessoal, sempre preservando a coerência do que você está fazendo com o que ela está falando. A escutativa, ela não é uma técnica para parecer ter uma escutativa, ela é uma técnica em si. A gente precisa realmente escutar o que a pessoa está falando e realmente tentar ir ali pegando os elementos, gravando o que essa pessoa está falando. Porque é importante que quando a gente fala e falar, a gente pode repetir alguma coisa que aquela pessoa falou. Olha, como você mesmo disse, hoje estava chovendo cedo e isso atrapalhou a todos nós, é verdade, eu também me senti incomodado. Mas como você resolveu esse problema? A gente pode ir ajustando dessa maneira, com pequenos detalhes, escutando de fato a pessoa, repetindo aquilo que ela já falou, não repetindo todo, mas parafraseando, demonstrando que você escutou, demonstrando que ela falou foi importante. Nossa, quando você diz, olha, como você mesmo diz isso, e você fala o que a pessoa falou em sinal de concordância e ampliando, aquela pessoa naquele momento ela vai ficando mais entusiasmada de conversar com você. Quando alguém faz isso comigo, tá ganhando meu coração, tá me cativando a continuar conversando com ela, porque demonstra que aquela pessoa realmente ela tá me dando a atenção, que ela realmente tá me escutando, então a gente pode manter uma conversa, porque essa não vai ser uma conversa perdida, é uma conversa de fato, é um diálogo, é onde a gente se escuta, onde a gente se entende. Então, na escuta ativa, a gente também não interrompe a pessoa, a gente não muda o assunto bruscamente sem dar atenção que a pessoa falou. Se você precisa ir direcionando para outro lado, vai buscando pequenos elementos que possam te ajudar a ir conduzindo a conversa para aquele lado. Nossa, não, estava chovendo essa manhã, mas aí eu já estava pensando como que a gente ia conseguir chegar nessa palestra, e daí a gente vai ajustando ali, trazendo para o contexto da conversa. Não, inclusive eu estava muito interessado nessa palestra hoje, principalmente sobre o assunto de finanças, como reduzir ali. Isso tem me pegado muito. Como que tem andado lá com vocês
E aí você vai ajustando, percebe? Vai tentando direcionar aquela conversa para o assunto que você de fato quer abordar com ela. Você vai conduzindo, vai quebrando o gelo, vai ganhando o coração da pessoa para ir conduzindo suavemente, suavemente até aquele assunto que você quer. Você não pode quebrar, não, é verdade, estava chovendo. Ei, mas e as finanças? Como que tá lá? Não, isso é terrível. A gente aqui fez uma quebra, um desinteresse, a gente vai ajustando até o ponto que a gente quer com todo cuidado, mas tem que ser sutil, escutando, através da escutativa e direcionando as nossas perguntas até chegar nesse ponto. Não interrompa, deixe a pessoa falar, repita o que ela falou, demonstre que você entendeu o que ela falou, vai conduzindo e, sobretudo, não seja o dono da fala, não monopolize a conversa. Você tem que garantir que no mínimo, 50% do tempo aquela pessoa esteja conversando. Você joga a bolinha para ela, ela joga de volta. Você manda uma pergunta, ela devolve. Você dá um feedback, ela te dá um feedback. Você vai desabrochando essa conversa. Não monopolize nunca uma conversa em que você queira criar um relacionamento. Existiam dois políticos na Inglaterra e existiu uma modelo que ela era cobiçada, era desejada e ela conseguiu sair com os dois políticos, um em uma noite e um em uma segunda noite. E os jornalistas perguntaram para ela, olha, qual foi a grande diferença entre eles? O que você notou entre eles? Ela falou, olha, na primeira noite que nós saímos, eu senti que ele era a pessoa mais inteligente de toda a Inglaterra. E no segundo, eu senti que eu era a pessoa mais inteligente de toda a Inglaterra. Percebe isso? Que bacana esse ponto? Quando a gente escuta, quando a gente cativa, a gente faz a pessoa se sentir melhor. Quando a pessoa se sente melhor, ela vai ter mais interesse em continuar conversando conosco, em continuar ali, quando ela está sendo elevada, quando ela encontra uma oportunidade de crescimento. A gente vai ganhando autoridade com aquela pessoa por gerar nela esse sentimento de crescer. Então, deixe as pessoas conversarem, escute o que elas têm a dizer, vá cativando ela ponto a ponto naquilo que é de interesse dela, até que você possa ir conduzindo suavemente até o assunto que você quer abordar, de maneira que você conduza ela. É como uma dança, onde você pode conduzir aquela pessoa. É como se você fosse o cavalheiro e a outra pessoa fosse a dama. Ou seja, a atenção à beleza está naquela pessoa que é a dama, na mulher. Mas quem conduz a dança é o cavalheiro, é o homem. Conduz a dança, deixando ela ser a protagonista, deixando ela ser o centro da atenção, deixando ela chamar a atenção. E aí a gente volta naquele ponto. Mas e o início da conversa? Eu quero agora, para ir finalizando esse vídeo, pontuar brevemente sobre como que a gente pode abordar a questão das histórias ali. Que histórias a gente pode trazer para uma conversa? Para o início, sobretudo, mas a gente pode ir aplicando em todo o contexto ali. A gente pode trazer histórias pessoais, sejam elas pessoal mesmo ou da nossa profissão, sobretudo histórias que talvez geraram alguma dor, algum impacto em nós, passou alguma vergonha. Parece engraçado dizer isso. Ariano Suassuna, o grande escritor brasileiro, falava para nós: tudo que é doído de se passar é bom de se contar. Tudo que é doído de se passar é bom de se contar. Veja, isso gera interesse. Mas eu conto qualquer história, não? Um dia eu estava andando na fazenda, escorreguei, caí no barro, rolei barranco abaixo. Não, não é qualquer história. É uma história que tem um contexto com aquilo que você quer conversar, com a pessoa, com o ambiente. Uma história que realmente vale a pena ser contada. No meu ambiente de trabalho, geralmente eu gosto de contar a história de outras pessoas. Quando eu estou em uma reunião, em uma sessão ali com uma pessoa, pessoas novas, pessoas desconhecidas, geralmente eu gosto até de contar a história de outras pessoas que elas me contaram e perguntar para a pessoa, isso já aconteceu com você também? Histórias que impactantes. Geralmente a gente usa essas histórias e vai ali puxando conversa, cativando a conversa, de repente volta e conta outra, para continuar ali colocando lenha naquela fogueira da conversa. Um ponto essencial de contar uma boa história: traga elementos que sejam visuais, que sejam elementos que a pessoa possa
tocar no sentido da pessoa, seja um elemento de aparência, não, a pessoa viu ali, por exemplo, eu gosto de falar para as pessoas, não, a pessoa estava lá em uma determinada sessão, aí uma pessoa levantou a blusa, mostrou um revólver para ela, olha, eu acho que era bom você desistir disso aqui e voltar para casa, pela sua segurança. E a gente dá aquela ênfase que a gente imagina que a pessoa falou, que a gente escutou a pessoa falando, para que está escutando a nós nesse momento possa ver, dar o elemento visual, a maneira como aconteceu, para que a pessoa possa sentir aquilo ali. Talvez já aconteceu com ela, e ali a gente vai abordando, prolongando aquela história. Às vezes são histórias nossas, às vezes são histórias de outros, mas que a gente consegue contextualizar por que a gente sabe. E aquilo ali vai dando toda a emoção para aquela conversa, vai fazendo a pessoa entender algo, vai cravando na cabeça daquela pessoa aquela história. Quando ela é impactante, ela tem esses elementos. Ela tem esses elementos que prendem a pessoa, que faz a pessoa gravar, que faz a pessoa entender do que a gente está falando. E isso é importante para a gente trazer lá no começo na nossa conversa, para a gente quebrar o gelo, mas também para desenvolver, para sustentar a nossa conversa. Por isso eu deixei esse ponto aqui para o terceiro, porque aqui a gente agora consegue visualizar, aplicando tanto no sustentar uma conversa, quanto lá na abordagem inicial que a gente faz quando vai conversar com uma pessoa. E esse é o ponto das nossas histórias, de sustentar, de manter, de levantar essas histórias. Isso é importantíssimo, é benéfico para nós. Mas bem, aqui eu quero fazer agora um recapitulando com você de tudo aquilo que a gente viu nesse vídeo. Então a gente está trabalhando sobre como quebrar o gelo, sobre como iniciar uma conversa. E você tem elementos práticos aqui hoje para você poder levar para o seu dia a dia. Tente abordar alguém com esses elementos que a gente viu aqui. Em primeiro lugar, faça a abordagem inicial, ajustando ali o seu visual, ajustando o seu rosto, o seu sorriso, sua postura. E tente abordar alguém com um comentário simples, uma pequena curiosidade, uma pequena observação. Tente abordar alguém talvez num ponto de ônibus, em algum lugar, e tente cativar uma conversa com essa pessoa. Lembrando sempre, ajuste nosso sorriso, mãos à vista, postura aberta. Acene o seu coração para o coração da pessoa, aponte ele para o coração da pessoa, demonstre que você está aberto, demonstre que você não representa ameaça para aquela pessoa e ali você pode puxar uma conversa. Lembre-se sempre, você inicia a conversa com essa abordagem, com contato visual, com aceno. Talvez se é uma pessoa desconhecida que você vai abordar a primeira vez, o aperto de mão não é uma coisa muito boa logo de cara, a não ser o momento que você vai se apresentar, depois que você já iniciou uma conversa com ela, que a conversa já começou a desenrolar. Ali, como a gente desenrola a conversa? Com perguntas abertas. Não as perguntas de sim ou não. Comece a fazer essa técnica e treinar isso. Faça perguntas abertas. Antes de você realizar essa pergunta para alguém, faça para você e veja como você responde. Você responde com sim ou não? Olha, você veio de carro? Sim, vim de carro. Olha, como você chegou até aqui? Olha, você almoçou hoje? Sim, almocei. Olha, você está com fome? Se você está se sentindo com fome, quer comer alguma coisa, do que você gosta de comer? Algo nesse sentido. A gente abre a pergunta para possibilidades de resposta da pessoa. A gente expande bastante. Olha, você está com fome? Você gostaria de comer uma pizza? Ou o que você gostaria de comer? E deixa a pessoa responder, não, eu já almocei hoje, me sinto satisfeito, acho que por enquanto não gostaria de nada. Aí a gente pode ampliar, uma sobremesa, você gosta e tal, e a gente vai abordando ali com perguntas abertas, perguntas que as pessoas possam responder. E cuidado, escute sempre, não interrompa. Divida a conversa de modo que a pessoa possa conversar mais ou ao menos 50%. E use sempre as técnicas de história para poder cativar a pessoa, levantando elementos visuais, elementos que tocam no sentido daquela pessoa. E assim a gente vai sustentando uma conversa ativa, uma conversa de quebra-gelo, uma conversa que gera contatos, que gera ânimo para as pessoas. Eu acredito que esse vídeo tenha gerado valor para você, que tenha gerado para você um novo visual de como abordar. Leve essas técnicas, aplique e volte para comentar conosco
como foi essa aplicação. Eu tenho certeza do sucesso que você vai obter em cada momento aplicando essas técnicas. No próximo vídeo, eu quero falar com você sobre essa abordagem inicial mais profundamente, falando sobre a nossa apresentação impactante. Por isso, desde já eu te convido para o nosso próximo vídeo, onde a gente vai abordar esses elementos, onde a gente vai se aprofundar sobre esse tema de forma que nós poderemos fazer essa abordagem impactante, que nós teremos tudo preparado para todos os momentos. Então, eu já te convido para o próximo vídeo. Mais uma vez eu te convido a curtir esse vídeo, a seguir o nosso canal, a compartilhar os nossos conteúdos e receba mais conteúdos dessa maneira, ativando o sininho, sempre em primeira mão, sempre em primeiro lugar.